Olá, caminhantes! Tudo bem com vocês? Vamos para o 6º vídeo aqui da seleção que fizemos no Instagram e hoje a gente vai responder uma pergunta que foi a mais pedida. E como foi a mais pedida, a gente acabou selecionando 2 seguidores para terem a resposta aqui nesse vídeo. Então a pergunta de hoje é: vamos voltar? Haverá reconciliação? E os seguidores que vão ter a resposta é a Mimi Silva e o Carlos Cândido. Mas você também participa deste vídeo, tá bom? Então vocês vão escolhendo a ametista ou o quartzo rosa e a gente vai iniciar primeiro respondendo a Mimi, depois o Carlos e depois vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pela Mimi. Mimi Silva. Vamos voltar, haverá reconciliação. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver, Mimi. Vamos ver. Vamos lá, Mimi. Temos aqui o Sol, o Imperador e o Enforcado. Olha, não vou dizer que não tem necessariamente possibilidade de voltar, mas não vai ser agora, tá, Mimi? Aqui o que eu vejo pelo Sol e pelo Imperador talvez existia uma incompatibilidade de temperamento. Às vezes os dois, de uma certa forma, tinham um temperamento forte e por isso vocês se separaram, tá? Aqui o que a gente tem é o Sol vai falar de brilho, vai falar de prosperidade, vai falar de vitalidade, mas aqui vai estar representando ele, tá? A pessoa que não está contigo no momento. E vai demonstrar que essa pessoa tem, de uma certa forma, um orgulho, sabe? Um ego que pode ser normal, mas em certos momentos é a pessoa que quer ter razão. É a pessoa que determina como as coisas funcionam e vão achar que elas sempre vão estar certas, tá? Então vai ter um certo orgulho aí quando estão de uma certa forma em excesso. O imperador vai estar indicando mais ou menos como você é, tá? De que você também não dá o braço a torcer. Porque o imperador ele vai falar de que as coisas vão ser feitas do jeito da pessoa, né? Então aqui a gente tem duas pessoas, uma de uma forma orgulhosa e outra que quer mais ou menos que as regras sejam do jeito dela, né? Ela decide como as coisas são conduzidas, não gosta muito de ser contrariada, então acaba tendo uma incompatibilidade. Sabe as pessoas medindo força, né? Talvez as discussões, os desentendimentos acabavam sendo por causa disso, tá? E por fim, aqui o que vai falar é que agora não volta, tá? O enforcado vai mostrar que a situação parada, a situação estagnada, tá? O que vai acontecer? Vocês vão ter que se entender nesse sentido aqui. Não volta tão rápido, não volta agora. Aqui não está nem falando necessariamente se volta, ele vai falar o que não tá legal, tá? E vai falar que agora não volta. Por quê? Porque vocês precisam se entender nesse sentido, vocês precisam falar a mesma língua, vocês precisam os dois cederem um pouco. Não é nem só um ceder, né? E nem os dois continuarem medindo força. Vocês têm que conseguir se entender com diálogo, tá? E realmente é uma questão de temperamento para vocês melhorarem a comunicação entre vocês. Então o enforcado vai falar que não quer dizer que não volte, mas não volta agora, porque vocês precisam analisar a situação por outro ângulo. Então, como é uma questão de temperamento, vocês precisam, se existe a possibilidade, a vontade de voltar, é vocês voltarem a conversar, tentarem se entender desse jeito, ver como, se é possível, né, alguém ceder, pelo menos de início, e depois os dois cederem e vocês conseguirem ter uma argumentação, um diálogo, né, e uma parceria. Não aquela coisa de nunca se entende porque um precisa estar mais certo que o outro e aí não consegue chegar a conclusão nenhuma.
ninguém resolve discussão com isso, tá? Então aqui fica aconselhamento para vocês, não quer dizer que vocês não vão voltar. Aqui só tá falando que vocês não voltam agora. Por quê? Porque vocês precisam analisar a situação por outro ângulo, vocês precisam de paciência, vocês precisam buscar uma solução antes de pensar em voltar, tá? E aí o problema é o gênio de cada um, vocês precisam conversar, tá bom? Então, volto a dizer, não perca suas esperanças, tá, Mimi? O que tá falando aqui é que não adianta simplesmente aquela coisa de quero voltar, vamos voltar e fingir que não aconteceu nada, não ultrapassar os problemas passados, porque aí vocês terminam rápido. Não adianta nada, a ideia é futuro, né? A ideia é voltar e continuar. Então aqui fica aconselhamento para você, não é que você não vai voltar, você não volta agora. E o tarô está te mostrando a solução, qual que era o problema, como que vocês podem tentar resolver e se reaproximar, tá bom? Então enquanto vocês ainda decidem as pedrinhas de vocês, eu vou responder o Carlos Cândido. Então vamos lá, Carlos, vamos voltar. Haverá reconciliação. E eu falo para vocês, se vocês ainda não estão inscritos no canal, cliquem aqui embaixo para se inscrever. Vocês recebem a notificação de quando temos vídeos. Então vamos lá, Carlos. Vamos ver se vocês vão voltar, se haverá reconciliação. Carlos, é possível, tá? Mas também aqui temos recomendações para você. Que a gente tem o Hierofante, a Estrela e a Justiça, tá? O Hierofante já vai falar de parceria, ela já vai falar de uma coisa mais, eu não sei, eu não me recordo exatamente se você só escreveu isso, de vamos voltar, se a pessoa era um casamento, era uma união já morando junto, tá? Porque aqui está demonstrando como se fosse não só um namoro, não fosse um início de relacionamento ainda, uma pessoa que você estava conhecendo e que se separou. Não, aqui vai falar uma coisa mais concreta, uma coisa mais tradicional, tá? Então o Hierofante ele já aponta como uma coisa, como eu falei, mais séria. Séria no sentido de um casamento, uma união estável, morando juntos com algum tempo já, tá? A estrela vem falar para você não perder as esperanças, tá? A estrela é uma carta de fé, é uma carta de cura, é uma carta que traz inspiração e vai falar para você não perca as suas esperanças. Porém, como que você vai resolver isso aqui? A justiça vem te falar a necessidade de ter um equilíbrio, a necessidade de se usar a razão, tá? Eu não sei o porquê vocês necessariamente se separaram, mas ao mesmo tempo que aqui vem falar para você não perder as esperanças, você não pode simplesmente só ficar no campo da imaginação, no campo do sonho. Você quer, mas você não faz nada, tá? Mas ao mesmo tempo a justiça vai falar que é para você fazer, mas não é nem para você fazer demais e nem para você fazer de menos. Você precisa de um equilíbrio. Você precisa buscar voltar com a pessoa, nem sufocando a pessoa e nem fingindo que você não se importa. Ela vai te pedir equilíbrio. Ela vai te pedir para você buscar a verdade, para você ser justo contigo, justo com a pessoa e justo com a situação. Analise qual que foi o problema, o que aconteceu para vocês terem se separado. É possível consertar? É possível um diálogo? Tá? Porque a justiça vem te pedir equilíbrio, mas ele vem te pedir para você ser verdadeiro com tudo, com você, com a situação e com a pessoa. Então eu não sei exatamente o que aconteceu, mas é para você buscar realmente uma autorreflexão, se é possível. Se é isso aqui dessa esperança é da pessoa também, se existe, né, amor da pessoa também, né? Se não é você, aqui mostra um relacionamento, fala para você ter esperança, mas você precisa também ter pé no chão. Então entenda qual que é a situação, se é possível conserto. Inicialmente aqui diz que sim, inicialmente aqui vai falar da possibilidade sim de voltar porque te pede,
né, para você não desistir dos seus sonhos, mas ao mesmo tempo ela vai falar para você ser racional, para você não exagerar ou não fazer nada, você tentar um equilíbrio. A justiça também vem dizer que para você tomar cuidado, para não cometer os mesmos erros do passado. Por isso que eu estou falando para você analisar qual que foi o motivo de vocês terminarem, tá? Porque aí não adianta, não sei qual que é o motivo, mas não adianta, por exemplo, esse motivo não ser superado, não ser ultrapassado e vocês voltarem de alguma forma ou você buscar a volta e cometer a mesma coisa, porque aí vai terminar, tá? Então ela vem te dar essa reflexão para tomar cuidado, para você não cometer os mesmos erros do passado. A justiça também é uma carta de karma. A justiça também vem falar que o que você planta, você colhe. Então, se você mantiver aqui a esperança, se você buscar solucionar qual que foi o problema, é possível consertar, então vá, não perca a esperança, vá buscando essa pessoa, vai tentando conversar, mas de uma forma equilibrada. Não adianta você, por exemplo, buscar a pessoa em determinado momento não querer conversar com você e você ou ficar totalmente desestimulado ou então acabar ficando em excesso, sabe? Aquilo de mandar mensagem, a pessoa não responde, aí manda 75 mensagens para a pessoa. Não, ela te pede equilíbrio. Ela te pede para você, se você quer, plante. Se você quer, vá atrás, mantenha a esperança, mas não exagere. E nem fique naquela de inércia, que a justiça vem falar para você fazer, né? Se você ficar inerte, se você ficar pensando assim, vou ficar esperando, né, passar um mês, talvez 2, porque talvez esfrie a situação e a pessoa resolva voltar, não é para você nem fazer nada e nem ficar sufocando a pessoa. Você precisa de um equilíbrio, mas não perca a esperança. Mas, como eu falei, tome cuidado para não cometer os mesmos erros do passado, tá bom? Então, aqui o que eu vejo para você é possível sim voltar, mas é uma recomendação. Aqui ainda é mais porque de possibilidade, porque já te fala para você não perder a esperança, tá? Mas a recomendação é, você consegue essa volta, essa reconciliação, tava fugindo o termo para mim, essa reconciliação, se você for de uma forma equilibrada, tá bom? Então vamos para as pedras. Vamos começar. Quem escolheu o quartzo rosa, nós vamos ver a primeira pergunta. Vamos voltar, haverá reconciliação? Vamos lá, vamos lá. E realmente essa pergunta foi até complicado para escolher quais eram as duas pessoas, porque foi o que mais choveu. Era essa. Tiveram outras perguntas parecidas, iguais, né? Perguntando a mesma coisa de uma forma diferente, mas essa de volta realmente foi a que ganhou. Então vamos lá. Quem escolheu o quartzo rosa, vamos ver se vocês voltam, se haverá. Opa, reconciliação. Olha, não tenho cartas boas para falar para vocês que escolheram o quartzo rosa. Não fiquem bravos, não fiquem chateados. Gente, aqui tá falando o seguinte, infelizmente, bom, eu sempre falo, mas eu volto a falar, morte não é morte de ninguém, não é morte de vocês, não é morte da pessoa, tá? É fim de ciclo. Aqui vai falar para vocês, muito possivelmente não volta, tá? O julgamento, o mundo e a morte. O julgamento vem falar de coisas do passado que precisam encerrar, tá? Aqui o julgamento, ele em algumas, existe a possibilidade de em alguns jogos, ele vir falando de coisas do passado que se forem boas, elas podem ter um recomeço. De verdade um recomeço, você esquece o passado e você segue para frente. Mas como a gente tem aqui, embora tenha um mundo, que o mundo é uma carta boa, mas de final a gente tem a morte, aqui o mundo vai dizer que se você se desapegar do passado,
a coisa anda para você. Você precisa realmente encerrar essa ideia de voltar, tá? Então, o julgamento ele vai falar: deixe as coisas do passado. É o momento para você. São duas cartas falando de fim, tá? Olhe para o futuro. Analise se realmente. Por que eu estou falando analise? Veja se realmente essa sua ideia de voltar com a pessoa do passado, com o ex, se realmente tem, sabe assim, não é ilusório no sentido de fazia bem, tinha futuro, vocês falavam a mesma língua, entende? Não é só apego, não é só vontade de estar com alguma pessoa, ou aquela coisa de existiam vários problemas e vocês fingiam que não, ou achavam que ia superar, ou ia ultrapassar, mas aquela relação não fazia tão bem. Porque aqui está mostrando a necessidade de deixar fechar e acabar com o passado, enterrar realmente o passado e se abrir para o futuro. Se vocês se abrirem para o futuro, vai ser muito melhor por causa do mundo. O mundo está indicando a necessidade desse encerramento. Tem duas cartas falando. Aqui é uma recomendação, né? De encerre o passado e olhe para o futuro. Aqui está falando que se vocês encerrarem e olharem para o futuro, vai ser muito melhor para vocês. E aqui de novo falando a necessidade de um encerramento de ciclo para iniciar um novo. Então são duas cartas falando essa mais especificamente, que é alguma coisa do passado. Então é esse relacionamento que vocês estão falando. Aqui falando a necessidade de encerrar. E aqui do mundo falando que se vocês encerrarem, eu sei que é dolorido, eu sei que é complicado, principalmente a morte, ela demonstra o encerramento de ciclo que dói, que não é fácil, né? Que não é aquela coisa tranquila de você escolhe, aperta um botão e você não superou, por exemplo. Não, eu sei que é complicado, eu sei que é doloroso, só que ela vai falar para você que se você conseguir, se você, mesmo que aos poucos, ir se desapegando e pensando em futuro, se abrindo para novas possibilidades, isso vai te fazer muito melhor do que este relacionamento que você queria voltar, tá? É isso que está mostrando aqui para vocês, que o melhor é esquecer isso do passado e olhar para frente, porque virá coisa muito melhor, um relacionamento que vai completar vocês. Aqui demonstra como se esse relacionamento anterior não fizesse tão bem para vocês, tá bom? Não fiquem chateados. Eu sempre falo isso, mas a gente vai ver, né? Mas eu acho, como eu já falei, que eu sempre entendo como o tarô uma ferramenta. Então vamos para o pessoal da ametista aqui, mas vamos seguir a minha filosofia. Eu sempre acho que é bom essa reflexão do tarô. Ela te mostra os caminhos, né? Ela te mostra o espelho da tua vida e você analisa, né? Muitas vezes a gente acha que um relacionamento anterior, nossa, é o que eu quero e abafa situações que não eram legais. Mesmo que não eram tão tensas, mas às vezes não tinha, as pessoas não tinham os mesmos gostos, né? Não tinham a mesma visão de mundo. Tem, sabe, aquela grande diferença e aí você tá por, sei lá, qualquer justificativa, mas você tá com a pessoa, mas não te completa. Não que eu sempre falo, não, você tem que estar completo para conhecer alguém. Ninguém vai tampar os seus buracos, mas eu digo completo de duas pessoas completas se encontrando, né? Então, às vezes as cartas não saem tão favoráveis, mas como são reflexões, né, apontando coisas para vocês refletirem, eu acho que por mais complicado que seja, eu ainda acho válido, mas vamos ver aí se vocês não vão ficar chateados. Então vamos ver, pessoal, da ametista. Vocês voltam, haverá reconciliação. Ah, aqui é o mais bonito dos jogos de hoje, gente. Muito legal, embora essas duas tenham saído já.
que a gente tem a Imperatriz, a Justiça e o Mundo. Então, quem escolheu a Ametista, vocês voltam, tá? Tem aqui as recomendações, principalmente aqui a da Justiça, mas aqui tá dizendo que vocês vão voltar, tá? Não vai ter tanto esforço, não vai demorar tanto, mas vocês vão precisar aí prestar atenção em algumas coisas. A Imperatriz, ela já vem falar de relacionamento, tá? Ela já vem falar de parceria, já vem falar de vida, prosperidade, fertilidade. Então, quando sai essa carta para relacionamento, ela é sempre muito positiva. Ela também pode indicar a possibilidade de um de vocês serem de uma certa forma. Pode ser mandão? Pode, mas seria uma coisa assim mais possessiva na parte negativa, tá? Ela pode indicar alguém que era de uma certa forma assim, as coisas deveriam seguir. Porque a Imperatriz ela representa uma mãe aqui no tarô, o arquétipo da mãe, né? Então ela vai ser protetora, ela vai ser carinhosa, ela vai ser acolhedora, só que ela também tem um excesso disso. Então ela vai querer ter as coisas na mão, ela vai querer ser controladora, manipuladora, ciumenta demais. Então vocês vão ter que, né, nesse aspecto, tomar cuidado. Se não afastou, se vocês não acabaram terminando, talvez por uma das partes terem isso em excesso, tá? São cuidados. A Justiça vem falar o que a gente já falou aqui. Ela é uma carta mais racional. Aqui o que eu acredito era que o relacionamento de vocês, da Ametista, uma parte era muito mais emocional, muito mais afetiva, muito mais carinhosa, e a outra parte da relação, né, a outra pessoa da relação era mais centrada, era mais racional, podia ser até um pouco mais fria, calculista. Então, existia uma diferença aqui. E talvez o excesso de cada um possa ter feito vocês terminarem, né? Aqui pode ser um que não conseguiu se equilibrar tanto bem aí na racionalidade e o outro que também não conseguiu se equilibrar muito bem com a coisa do ciúme, talvez uma manipulação, coisas desse tipo. Só que independente disso, aqui está falando o mundo. Então o mundo, nessa sequência, ele vai falar que vocês voltam. Que independente dos problemas que precisam, que a gente aponta aqui como uma forma de auxiliar a ver o que não estava legal e o que precisa ser melhorado, mas o mundo fala que independente dessas coisas, se vocês se acertarem, se vocês ultrapassarem essas dificuldades, né, diminuir quem é muito ciumento, diminuir quem é muito estrategista, muito racional e aí não entende quem é emocional demais. Se vocês conseguirem equilibrar isso, vocês vão dar certo, porque o mundo vem falar de concretização, o mundo vem falar de algo como se fosse um relacionamento que, o que eu falei aqui, vocês se completam. Vocês não podem estar no excesso da característica de cada um, porque aqui vai falar que é um relacionamento que vocês se gostavam, vocês se amavam, vocês se completavam, vocês se entendiam. Porém, quando estava em excesso, vocês, né, acabavam não se entendendo, ou seja pela pessoa muito ciumenta, ou seja pela pessoa muito racional que acabava não entendendo, talvez cobranças emocionais da outra pessoa, né? E ao mesmo tempo quem é emocional demais não entende como uma pessoa racional lida com problemas de relacionamento, tá? Mas aqui vai falar que vocês se completam, vocês só precisam realmente de equilíbrio. E aqui vai falar que vocês voltam. Então, pessoal da Ametista, fica as recomendações, mas aqui vai falar que vocês vão voltar sim, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado do jogo de hoje. Se vocês gostaram, deem um like, compartilhem esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!